Pois é, irmãos, a palavra do Senhor, o Evangelho de Deus, ele confronta doutrinas falsas. Você entendeu? O Evangelho de Deus, quando é pregado, ele confronta falsas doutrinas. Vou dar um exemplo para você. O Evangelho confronta a caridade, o Evangelho de Deus confronta a água, o óleo, a campanha, o sacrifício, a penitência, que as pessoas gostam tanto de fazer, você entendeu? O Evangelho de Deus confronta, e nisso tem que ser pregada a palavra de Deus. Não tem como você não pregar o Evangelho de Deus e não confrontar essas falsas doutrinas. Infelizmente, o ensinamento hoje das igrejas, hoje, a maioria dessas igrejas, a presbiteriana mesmo, ela tem um lema que você não precisa falar da falsa doutrina. Eles falam que eles inventam que é falar mal da igreja dos outros. Olha só que mente de um pastor desse, olha só que doutrina, olha que cartilha de igreja tão mentirosa, enganadora, você vê. É mentira, isso é engano. Você não vai falar mal de uma igreja é uma coisa. Falar de falsa doutrina é outra coisa. Você entendeu? O que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 2,24. Ora, é necessário que o servo do Senhor viva, que é necessário deixa eu ler aqui. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, que faça confusão, e sim dever em brando para com todos, apto para instruir pacientemente, disciplinando com mansidão os que se opõem, expectativa que de Deus conceda não só ao arrependimento para o conhecimento e plenitude da verdade. É com mansidão. Isso o apóstolo Paulo está falando que Deus vai te preparar para você pregar a verdade. Você tem que pregar a verdade. Nenhuma passagem bíblica que fala que o apóstolo Paulo manda você parar, não pregue contra a falsa doutrina. E um dos homens mais que pregou contra a falsa doutrina foi o apóstolo Paulo. Só você ler com Colossenses, Gálatas, as falsas doutrinas entrando, e o apóstolo Paulo combatendo e falando grandes verdades do Evangelho de Deus. Falar mal da igreja é uma coisa, falar de doutrina é outra coisa. Cristão que não prega contra as falsas doutrinas, você não está apto para ser salvo. Você não está apto para entrar no reino de Deus. Porque se você prega o Evangelho de Deus, se você prega a palavra do Senhor, não tenha dúvida disso, você vai confrontar falsas doutrinas. Eu vou falar tipo umas falsas doutrinas mesmo. A Igreja Universal, elas unge instrumentos, unge coisas, né, enganando as pessoas. O Evangelho de Deus fala sobre esse assunto? Sim. O Evangelho de Jesus não aceita sacerdote, não aceita objetos ungidos como tipo seitas, né? Tipo bruxarias. Bruxarias unge tudo lá. É tipo a Igreja Universal. Não é falar mal da Igreja Universal, é falar que está pregando uma falsa doutrina. A Igreja Mundial é o tridismo, três dízimo, quatro dízimo. Não tem isso na Bíblia, não tem um dízimo na Bíblia. Imagine dar 30% do dízimo. Não existe nem os 10% para a nossa nova geração, para a graça. Imagine 30%. Então são falsas igrejas, falsas doutrinas, você entendeu? E o que o pastor quer ensinar que você precisa parar, você não pode pregar contra as falsas doutrinas. Então isso é mentira, é engano.